Existe uma casa no deserto do Novo México que não paga uma conta de eletricidade há 47 anos. Milhares dessas casas existem em todo o mundo, mas você provavelmente nunca viu uma no seu bairro. Não há painéis solares, nem conexão com a rede elétrica. Ela é inteiramente autossuficiente. Ela se aquece no inverno, se resfria no verão, cultiva alimentos dentro de suas paredes e coleta cada gota de água de que necessita do céu. Ao final deste vídeo, você saberá tudo o que precisa saber sobre ela e como pode construí-la você mesmo. O ano era 1971. A América estava cambaleando por uma crise do petróleo com motoristas esperando em filas que se estendiam por quarteirões. Em Taos, no Novo México, um jovem arquiteto chamado Michael Reynolds estava no alto deserto, cercado por milhares de latas de cerveja amassadas brilhando ao sol. A maioria das pessoas via lixo. Reynolds via material de construção. Ele se formou na Universidade de Cincinnati com um diploma convencional de arquitetura. Ele sabia como projetar caixas com clima controlado que exigiam entrada constante de energia para permanecerem habitáveis. Mas, parado naquele deserto, Reynolds fez uma pergunta que lhe custaria a carreira e mudaria a construção para sempre. E se um edifício pudesse cuidar de seus ocupantes em vez do contrário? Seus primeiros experimentos pareciam insanos. Ele encheu latas de alumínio com areia e as empilhou em paredes. Ele compactou pneus de automóveis usados com terra até que se tornassem baterias térmicas densas. Seus colegas riram. O departamento de construção recusou as licenças, mas Reynolds continuou construindo e as estruturas continuaram de pé. Em 1976, Reynolds concluiu seu primeiro projeto totalmente integrado. Ele o chamou de Earthship. O nome era deliberado. Um navio no mar deve fornecer tudo o que seus passageiros precisam. Reynolds queria que seus edifícios fizessem o mesmo em terra firme. Sem cordão umbilical com a companhia de energia. Sem dependência de água municipal. Sem pagamentos mensais pelo direito básico de existir confortavelmente dentro de quatro paredes. Aquela primeira Earthship ainda está de pé hoje. Quase 5 décadas de clima do Novo México não a destruíram. Invernos que caem para 20 graus e verões que escaldam além dos 100 graus ocorrem. Mas dentro daquelas paredes de pneus, a temperatura permanece entre 65 e 72 graus o ano todo. Nenhuma fornalha, nenhum ar-condicionado, nada além de física fazendo exatamente o que a física faz quando você para de lutar contra ela. A pergunta que deveria estar gritando em sua mente agora é simples. Se isso funcionou em 1976, por que não estamos todos vivendo em casas como esta? Para responder a isso, você precisa entender o que Reynolds realmente construiu. Não a filosofia, a física. Cada casa convencional trata a temperatura como uma batalha. O ar frio ataca de fora e sua fornalha revida. O sol quente castiga e seu ar-condicionado contra-ataca. Esta guerra nunca termina porque a construção padrão usa materiais com quase nenhuma massa térmica. Suas paredes preenchidas com isolamento de fibra de vidro podem armazenar cerca de 9 unidades BTU de energia térmica por pé quadrado. Agora, imagine uma parede com 3 pés de espessura, feita de pneus de automóveis, usados preenchidos solidamente com terra compactada. Cada seção armazena aproximadamente 1.200 unidades BTU por pé quadrado. Isso é 133 vezes mais armazenamento de calor do que suas paredes atuais. Quando o sol brilha em uma Earthship, aquela parede massiva absorve o calor lentamente ao longo do dia. Quando a noite cai, a parede libera esse calor lentamente para o espaço habitável. A temperatura interna mal se move. O Dr. John Crider, na Universidade do Colorado, mediu esse efeito em várias estruturas. Sua equipe documentou variações de temperatura interna de apenas 10 graus, apesar de variações externas de 70 graus.
no mesmo período de 24 horas. Isso não é ciência alternativa. Isso é termodinâmica. A mesma física que mantém as cavernas a uma temperatura constante. A parede voltada para o sul de cada Earthship é de vidro. Não por estética, mas por matemática. Na latitude 36° norte, o sol de inverno fica baixo no céu do sul. Esse ângulo envia luz solar direta profundamente para o edifício, atingindo as paredes de massa térmica e carregando-as com calor. No verão, o sol passa alto no céu. A parede de vidro é recuada sob um beiral calculado para bloquear o sol direto do verão enquanto admite o sol do inverno. Sem partes móveis, sem controles de computador, apenas geometria que os humanos entendiam há 3.000 anos. Atrás dessa parede de vidro fica um corredor de estufa onde os ocupantes cultivam alimentos o ano todo. Bananeiras no deserto do Novo México. Tomates em janeiro. As plantas processam águas cinzas de pias e chuveiros. Adicionam umidade ao ar do deserto, convertem dióxido de carbono em oxigênio e atuam como um amortecedor térmico entre o vidro frio e o espaço habitável quente. Estufa e massa térmica trabalham juntas para estabilizar as condições internas. A água vem do céu. O telhado canaliza cada gota de chuva para sistemas de armazenamento. Em Taos, com apenas 12 polegadas de precipitação anual, uma Earthship média coleta mais de 4.000 galões por ano. A água passa por filtros, atende à residência, drena para as plantas da estufa e, eventualmente, segue para o paisagismo externo. Um galão de água faz o trabalho de 4. Aqui está o cálculo que deveria deixá-lo furioso. A família americana média gasta os R$ 2.200 anualmente em serviços públicos. Ao longo de uma hipoteca de 30 anos, isso equivale aos US$ 66.000 pagos às empresas de serviços públicos pelo privilégio de sobreviver dentro de sua própria casa. Uma Earthship elimina esse pagamento inteiramente. Todo padrão mensurável mostra que esse projeto funciona. Existem décadas de documentação, estudos acadêmicos e milhares de exemplos funcionais. Então, eis o que aconteceu quando Reynolds tentou trazer essa tecnologia para todos. Em 1990, o Condado de Taos negou uma licença de construção para a construção de Earthships. O motivo apresentado foi materiais não conformes. Pneus de automóveis usados não estavam na lista de materiais aprovados. Não importava que as estruturas construídas com esses pneus tivessem resistido por quase 20 anos sem uma única falha. Os pneus não estavam na lista. A licença foi negada. Reynolds encomendou estudos independentes de engenharia estrutural. Engenheiros profissionais selaram desenhos mostrando que as paredes de pneus superavam a construção convencional de estrutura de madeira em todas as categorias. O condado rejeitou as licenças de qualquer maneira. A verdadeira armadilha era elegantemente simples. Os códigos de construção exigem materiais aprovados. Conseguir a aprovação de materiais requer provar que eles funcionam em escala. Construir em escala requer licenças. Licenças exigem materiais aprovados. O círculo é inquebrável por design. Em 1990, o Novo México revogou a licença de arquitetura de Michael Reynolds. A acusação formal foi violação de código. O crime real foi provar que os edifícios poderiam funcionar melhor do que a indústria queria que funcionassem. Por 15 anos, um arquiteto licenciado que provou que seus projetos funcionavam não pôde construí-los legalmente. A batalha legislativa levou 17 anos. Em 2007, o Novo México finalmente aprovou o Sustainable Development Testing Sites Act, criando uma zona de exceção em 3 condados, onde a construção sustentável experimental poderia prosseguir sem a aprovação do Código Convencional. Seguir o dinheiro torna a resistência compreensível. 130 milhões de lares na América, cada um pagando uma média de os $2.200 por ano, equivale a os 286 bilhões de reais fluindo anualmente
para as empresas de serviços públicos. Uma indústria desse tamanho não permite a interrupção silenciosamente. Mas Michael Reynolds não se rendeu. Se a América não o deixasse construir, ele construiria em outro lugar. Em janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7 devastou o Haiti. 230 mil pessoas morreram. Organizações de ajuda internacional chegaram com trailers temporários, custando os 15 mil cada, que durariam talvez 5 anos. Reynolds chegou com um plano diferente. Usando entulho de prédios desabados e pneus abandonados, sua equipe construiu moradias permanentes por US$ 105 mil por unidade, um terço do custo, resistentes a terremotos por design. No Malawi, África, Reynolds estabeleceu uma Earthship Academy. Construtores locais aprenderam a construir moradias adequadas ao clima usando materiais disponíveis em todos os lugares. Pneus existem em todos os países. Garrafas de vidro existem em todos os países. Terra existe em todos os países. A Holanda aprovou uma comunidade inteira de Earthships. Argentina, Colômbia Britânica, França, Japão. Em todas as zonas climáticas, as Earthships provaram que podiam se adaptar. Elas permanecem ilegais ou praticamente impossíveis de construir na maioria dos lugares onde poderiam ajudar. A comunidade Greater World Earthship, fora de Taos, contém mais de 70 casas. Algumas têm sido ocupadas continuamente por mais de 40 anos. As contas de serviços públicos em toda a comunidade média são de US$ 100 mil anuais. Isso cobre o serviço de internet. Aquecimento, resfriamento, água e processamento de resíduos não custam nada. Refinamentos modernos melhoraram os projetos originais. Os custos de construção variam agora de US$ 150 aos US$ 300 por pé quadrado, competitivos com a construção convencional. Para construtores proprietários dispostos a fazer o trabalho eles mesmos, os custos caem para os US$ 50 aos US$ 80 por pé quadrado. 45% dos materiais vêm de fluxos de resíduos. Você pode construir uma casa a partir do lixo de uma sociedade de consumo que não quer que você seja energeticamente independente. O aspecto mais empoderador da construção de Earthships é que as pessoas comuns podem fazê-lo sozinhas. O elemento estrutural primário é socar terra em pneus de automóveis usados com uma marreta até que se tornem unidades de massa térmica sólidas, como rocha, que pesam aproximadamente 300 libras cada. Este trabalho é intensivo em mão de obra, mas direto. A obtenção de materiais é surpreendentemente acessível, porque os componentes centrais são coisas que a maioria das comunidades descarta. Lojas de pneus normalmente pagam taxas de descarte e entregarão pneus usados de graça com prazer. Garrafas de vidro podem ser coletadas em centros de reciclagem. Latas de alumínio se acumulam em qualquer lugar onde as pessoas consomem bebidas. Selecionar um local apropriado é o primeiro passo na construção de uma Earthship. Idealmente, você quer um terreno com declive voltado para o sul para maximizar o ganho solar. O local deve ter boa drenagem e estar livre de zonas de inundação. Antes de iniciar a obra, verifique os códigos de construção locais e as regulamentações de zoneamento, porque as Earthships nem sempre se encaixam perfeitamente nas categorias de construção convencionais. Algumas jurisdições têm disposições específicas para a construção alternativa, enquanto outras podem exigir variâncias ou licenças especiais. Você começa colocando um pneu plano no chão, onde ele se tornará parte de sua parede. A primeira fiada assenta diretamente sobre uma fundação de cascalho compactado e nivelado, ou, às vezes, sobre uma mureta de concreto em áreas com problemas de geada. Você então joga terra no pneu, preenchendo a cavidade interna e o espaço ao redor das paredes laterais. O solo deve estar levemente úmido e, idealmente, uma mistura de argila e sand, embora a maioria dos solos nativos funcione bem. Depois de ter alguns centímetros de terra no pneu, você começa a socá-la com uma marreta.
trabalhando em um padrão circular do centro para fora. O objetivo é compactar a terra o mais densamente possível, forçando-a em cada vazio e fazendo com que o pneu se expanda para fora até que as paredes laterais fiquem esticadas. Você continua adicionando terra e socando em camadas, normalmente 3 ou 4 ciclos de enchimento e compactação por pneu. Técnica adequada significa que você repete ciclos de enchimento e compactação até que o núcleo esteja sólido. Um pneu devidamente socado será sólido como rocha, pesará cerca de 300 libras e terá se expandido vários centímetros além de seu diâmetro original. Todo o processo leva cerca de 15 a 45 minutos por pneu, dependendo de sua experiência, tipo de solo e resistência física. Cada fiada subsequente é intercalada como alvenaria com pneus deslocados para cobrir as lacunas abaixo. Você não precisa de argamassa entre os pneus. Seu peso e o padrão intercalado os travam juntos. As paredes são posteriormente finalizadas com um reboco à base de adobe ou cimento compactado nos vazios e alisado sobre as faces dos pneus, ocultando completamente a borracha por baixo. O conhecimento técnico não é segredo. Reynolds publicou desenhos de construção detalhados há décadas. A barreira nunca foi a informação. Foi a permissão. Se esta história muda a maneira como você vê os resíduos em nosso mundo e o potencial para uma verdadeira independência, por favor inscreva-se e curta este vídeo. Estamos revelando a história e as soluções que foram escondidas à vista de todos. Vamos construir um futuro que cuide de nós. O próximo capítulo da inovação esquecida será revelado em breve.